Olá pessoal de novo. Vocês lembram que no meu penúltimo vídeo, que foi sobre os defeitos do método do Stanislavski, eu perguntei pra vocês sobre o que mais eu poderia falar aqui no canal, porque às vezes eu também fico sem ideias. E algumas pessoas me responderam, mas quem mais me deixou sugestões foi o Michel Anderson, ou Michael Anderson, não sei. Então eu vou tentar responder ou falar um pouquinho sobre algumas das coisas que ele comentou, porque ele mandou várias, mas deixando bem claro agora desde o início que, na verdade, que essas são só as minhas opiniões sobre essas coisas, sobre esses assuntos. Não são verdades concretas nem nada disso, beleza? Então vamos lá. Uma das sugestões dele foi o que é interpretação. Ele colocou aqui o que é interpretação, para eu falar um pouco sobre isso. Interpretação, pra mim, tem vários significados, né? Eu posso interpretar um texto, sei lá, eu tô fazendo uma prova, estou interpretando um texto, eu posso interpretar um personagem, mas aqui no caso eu acho que ele tá falando de teatro, né? Interpretação pra mim, nesse caso, ele vai pro lado mais racional do que seria a atuação, porque uma atuação de um personagem, pra mim, ela pode ser tanto representativa mesmo, né, como Stanislavski já dividia, que seria uma interpretação, uma atuação mais racional ou mais, digamos que não tão momentânea e ligada às emoções, é uma coisa mais falsa, mais para mostrar, para representar, do que a interpretação ou a atuação com vivência, né? Nesse caso, a atuação com vivência seria menos interpretativa, nesse sentido mais racional. Apesar de que, mesmo atuando com a vivência, a gente está interpretando um personagem, não é? Porque a gente lê o texto, a gente criou uma imagem do personagem na nossa cabeça, mesmo a nossa intenção não sendo copiar essa imagem no palco, né? Como eu já falei vários vídeos, ainda assim é uma interpretação, porque aquilo te toca de alguma forma e talvez o seu racional não trabalhe com isso, apesar de que eu acho quase impossível, o nosso racional, querendo ou não, ele sempre está um pouquinho ali. O nosso inconsciente, ele vai interpretar o que a gente está lendo, né? E é justamente essa interpretação do nosso inconsciente sobre o papel que vai fazer a gente, na verdade, conseguir imergir na situação do personagem, porque saber a circunstância que o personagem tá, isso é uma interpretação. Até por isso que eu fazer Hamlet e você fazer Hamlet, não vai sair o mesmo Hamlet, porque a gente interpreta o personagem de formas diferentes, né? Mas se fosse para eu responder de forma realmente simples e direta, eu diria que interpretação, interpretar um personagem é uma coisa um pouquinho mais racional. Como eu falei, eu não tenho uma única resposta, a gente poderia ficar falando horas aqui sobre o que é interpretação, vários autores diferentes, vários pesquisadores diferentes dão significados diferentes para a palavra interpretação, mas para mim é basicamente isso. Próximo. Outra coisa que ele sugeriu aqui foi como criar um personagem. Na verdade, todos os métodos de atuação, eles estão aí para ajudar a gente a, querendo ou não, criar um personagem, né? Porque por que vai existir um método de atuação se não for pra gente depois acabar criando um personagem a partir desse método, ou enfim, tendo treinado esse método? Então, o método do Stanislavski, ele vai ter as suas ferramentas, né? Os seus elementos, no caso, para ajudar o ator a criar esse personagem, estudar o personagem. E o Demidov, também com o método dele, ele também vai dar as ferramentas dele para ajudar a gente a construir um personagem. Agora já tem outros métodos que funcionam de uma forma muito mais formal, né? No sentido de construir, no sentido racional mesmo. Olha, vou fazer Hamlet, então eu penso como Hamlet vai ser, eu mudo a minha voz, tudo pensando bem racionalmente. O Hamlet é uma pessoa mais assim, é mais impulsiva, então a voz dele é mais assim, e por ele tá triste, sei lá, ele tá com raiva do tio dele, por isso ele tem uma postura mais assim, e como ele é jovem ainda, e ele tem bastante energia, ele tem essa postura perante os desafios e tal. Existe essa construção realmente mais racional. O que tanto Stanislavski quanto Demidov propõe é uma atuação menos formal nesse sentido, né? Que é o que na verdade mais tem hoje em dia, não é? São métodos que partem de uma busca mais formal da criação do personagem. Outra questão aqui que ele sugeriu, que eu acho perfeita, eu acho maravilhosa na verdade, é quem pode fazer teatro. Na minha opinião, é todo mundo. Todo mundo que queira fazer teatro, que tenha vontade de fazer teatro, pode fazer teatro. Você não vai arrastar uma pessoa da rua que não quer nem saber de teatro e vai mandar ela fazer teatro, porque vai ser uma coisa horrível. Por isso que eu acho que o principal é a vontade. E como que eu busco é justamente essa vida no palco, o ator partir dele mesmo, no sentido de ele aceitar suas emoções e viver no palco trazendo coisas que saem dele. Eu acho que todo mundo pode fazer teatro. E isso pra mim é bem óbvio até na minha cabeça. Eu não entendo quem diz que tem gente que
não pode fazer teatro, que não serve para fazer teatro. O que existem são pessoas com mais facilidade para atuar ou para vivenciar e pessoas com mais dificuldade. Mas essas pessoas com dificuldade também podem fazer teatro. Métodos estão aí para isso. Se todo mundo tivesse super facilidade, gente, não teria método, porque é só lá entrar lá no palco e fazer. Os métodos, eles são criados para ajudar o ator a chegar num determinado lugar. Se o ator já sabe tudo, pra que ele vai precisar de ajuda? Então, pra mim, todo mundo pode sim fazer teatro e é isso. Outras duas sugestões que eu vou juntar em uma só, porque são bem parecidas, é o que ele diz. Teatro com pouco ou nenhum recurso para uma montagem, ele pede pra eu falar sobre isso. E se teatro amador realmente é ruim. Bom, eu junto os dois porque normalmente teatro amador, ele realmente tem menos recursos para fazer uma montagem, que é no meu caso, As duas peças grandes que eu dirigi, que foi Casa de Bonecas e Dama, a gente não tinha quase nenhum dinheiro para fazer. Então a gente teve que usar os recursos que a gente tinha, buscar soluções mais baratas. O lado bom dessa coisa de ter pouco dinheiro, isso exige que você seja criativo. O cenário da minha última peça mesmo, que foi Dama, era só 7 cubos pretos. Porque foi o que a gente conseguiu fazer e já ficou caro, imagina. Lógico que vai ter gente que vai gostar de um cenário mais simples assim, vai ter gente que não vai gostar, mas a realidade é que a maioria das pessoas que fazem teatro, amador principalmente, não tem dinheiro. Mas isso não quer dizer que o teatro vai ser ruim. A coisa ela pode ser simples, a coisa ela pode ser barata e ser maravilhosa, porque ela foi essencial, no sentido de que ela foi o que precisava ser. Não precisa além disso. Às vezes, quando você tem muito dinheiro, você começa a inventar também um monte de coisa só porque você tem dinheiro e acaba ficando ruim por causa disso. Então eu acho que ter dinheiro e não ter dinheiro não significa que o negócio vai ser bom ou vai ser ruim. Daí ele fala que é um verdadeiro processo para uma pesquisa teatral. O que seria, né, um verdadeiro processo para uma pesquisa teatral? Eu acho que, primeiro, para ser um processo que tenha algum valor, quem está pesquisando precisa querer pesquisar e gostar do que está fazendo. Isso não pode ser imposto. E a pessoa ela também tem que fazer esse processo, essa pesquisa de uma forma contínua. Não ficar um ano à toa e depois voltar, porque isso aí não é um processo. O que é um processo? É algo contínuo mesmo, né? Que vai chegar a um resultado, que busca algum resultado. Mas eu acho que o principal no caso é a pessoa realmente querer e gostar. Porque se ela realmente quer e gosta do que ela está fazendo, ela não vai ficar um ano ou dois parado. Eu acho que parte disso, eu não saberia dar uma resposta muito mais complexa do que isso. Só se a gente fosse entrar na parte de uma pesquisa acadêmica teatral, que eu nem quero entrar aqui porque eu não gosto muito desse lado muito acadêmico, que eu acho que às vezes ele fecha a gente numa caixinha que às vezes mais poda a nossa pesquisa do que nos abre portas. Então eu falo aqui de uma pesquisa, um processo mais pessoal mesmo, que alguém quer fazer, enfim. E a última coisa que eu vou responder aqui, quais referências você precisa ter para entender realmente o que é teatro? Eu acho que, não sei, uma coisa básica eu acho que seria pelo menos conhecer quem foram essas grandes figuras, né? Não necessariamente se aprofundar nelas, mas saber o que cada uma dessas grandes figuras que a gente teve e tem no teatro queriam, não o método, como eles faziam, essas grandes figuras faziam para chegar no que elas queriam, mas entender principalmente o que elas queriam. Porque como eu já falei em outros vídeos, às vezes a gente se preocupa muito com como a pessoa faz ou um método e esquece do que ela queria. E isso não leva a lugar nenhum, porque como você vai aplicar um método se você não sabe o que a pessoa que criou esse método queria com ele, não é? Então, sei lá, Stanislavski, Meyerhold, Brecht, Annie Bogart, que é mais recente, que estudou os viewpoints e tal, que é muito legal. Saber o que eles queriam com isso, o que essas pessoas queriam com isso. Mas saber principalmente o que você quer fazendo o que você está fazendo no teatro. Isso é o que mais importa, na verdade. Você querer fazer teatro e querer algo com isso. Mais do que saber a fundo quem foram todas as pessoas e tal. Saber quem foram as pessoas eu acho que é mais legal para você ter uma noção do que você pode fazer a partir do que essas outras pessoas já fizeram, né? E elas também podem dar material para você, enfim. Mas o mais importante é o que você quer e o que você vai fazer para chegar no que você quer. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu não respondi todas as questões que ele deixou aqui, porque algumas não são muito da minha área, outras eu teria que pensar muito mais profundamente para responder. Talvez eu responda em outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para se alguém quiser me apoiar financeiramente, no caso. Eu tava até pensando em perguntar pra vocês o que vocês queriam, o que vocês achariam legal eu dar em troca pra quem me apoiasse, um conteúdo meio exclusivo assim. Quais ideias vocês teriam? E eu também vou deixar o link do meu livro, que eu já tô vendendo há um tempinho já, desde maio, se vocês quiserem comprar. E é isso, gente. Até meu próximo vídeo aqui no meu canal.